já adiantei aqui, a gente já está falando dessa questão aí, a questão parece que foi um pouco resolvida, vamos dizer lá, né? Eles chegaram até num acordo, mas a questão é que a tensão continua, né? A partir do momento que você vê um movimento desse, acho que o mundo todo acaba ficando de olho, principalmente aí pela Rússia ser, né, o segundo maior exportador aí de petróleo do mundo, e a gente já pensa aí, e automaticamente eu já faço a associação aqui com Petrobras, mas aí a gente vai entrar nesse assunto um pouquinho mais para frente. E aí queria te perguntar aqui, em termos mais gerais aqui, como é que os mercados, né, globais aqui no Brasil estão olhando para isso? Impactou, está impactando, tem, né, pode impactar? Como é que fica esse cenário aí para os mercados, para o petróleo? O que você pode esclarecer aí para todo mundo que está assistindo a gente? Beleza. Antes, um disclaimer. A situação foi confusa até para os russos que estão por lá e para as agências de inteligência ao redor do mundo inteiro. Então, não quero de maneira alguma nenhuma pretensão aqui de ter alguma informação que as outras pessoas já não tenham. Mas a gente tenta interpretar, trazer um pouco da realidade, uma vez que no ano passado a questão envolvendo Rússia e Ucrânia acabou sendo muito importante para os mercados no mundo inteiro, para a inflação no mundo inteiro e impactou inevitavelmente o Brasil. Então, neste contexto, em um universo globalizado, esse tipo de incidente acaba sendo importante para que acompanhemos. É claro que nós observamos, sempre vai nascer 1 milhão de especialistas em questão geopolítica, etc. O que eu vou tentar aqui é fazer uma tradução, ainda que distante, né, do que aconteceu e por que os mercados, na verdade, não estão reagindo. Né? Então, o que a gente teve foi, no final de semana, uma rebelião de um grupo paramilitar, mercenários, Grupo Wagner, que é já tradicionalmente utilizado pela Rússia, pelo Kremlin, informal e formalmente. Então, já teve experiências de utilização na Síria, em países do continente africano e agora, mais recentemente, na Ucrânia. E, para quem acompanha a questão na Ucrânia mais de perto, já há algum tempo, o Grupo Wagner, comandado pelo conhecido cozinheiro do Putin, né, famoso, né, porque ele tinha um restaurante justamente antes, né, esse é um fato curioso dele, mas já vinha mostrando descontentamento com as lideranças russas sobre a condução na Ucrânia, das tropas e tanto os tratos e também com fluxo de dinheiro para os tratos das tropas de Wagner. Esse descontentamento chegou num ponto máximo agora no início de junho, quando o Ministério de Defesa russa pediu cadastramento das tropas de Wagner dentro do Ministério. Ou seja, o líder do grupo de mercenários se sentiu fragilizado e escalou isso, né, para uma rebelião, que, claro, não foi bem sucedida, como nós sabemos, mas que gerou fraturas dentro e fora da Rússia, tanto em percepção quanto na prática. Então, o que a gente observa é que a Rússia, se antes já estava numa posição de fragilidade frente aos demais países sendo sancionada, perdendo espaço na Ucrânia, agora está ainda mais, porque mostrou flagelos internos. Né? E quando você tem um líder autocrático sendo desafiado e anistiando, entre aspas, né? Provavelmente o líder, né, esse Prigozhin, vai falecer em breve, como todas as pessoas que desafiam o Putin. Ele está em exílio na Bielorrússia, que foi, inclusive, o país que intermediou o acordo. Mas, sim, provavelmente vai acabar logo a história dele, né, como acontece. Só que sabemos que quando você tem um autocrata sendo desafiado no interior, você gera flagelos e isso pode gerar caos no interior da Rússia, se não agora, em breve. Em outras palavras, a gente pode ter caminhado para uma resolução no conflito da Ucrânia. Não de maneira direta, mas a Rússia, que já estava exposta economicamente, fica ainda mais. Por que isso é importante? A Rússia é um produtor de petróleo muito importante, foi fortemente sancionada, teve impacto global nos preços de commodities energéticas no ano passado, em especial gás e petróleo, e vem conseguindo se equacionar vendendo essas remessas para países ainda parceiros, em destaque a China aqui, que está financiando a Rússia, consequentemente. E é um dos temas de atrito entre os Estados Unidos e a China. Agora, isso não afetou o mercado por curto prazo, evidentemente. Ninguém ligou para isso, todo mundo ficou acompanhando, todo mundo estava olhando, observando, como eu falei antes. As pessoas que acompanham de perto já sabiam que isso poderia vir a acontecer, e de fato se materializou.
O que vai acontecer agora é muito difícil. Então, duas características importantes aqui. Primeiro, não teve impacto imediato em nenhum tipo de ruptura na cadeia de suprimento. E eu falo isso, já está sancionando a Rússia, então não iria afetar de qualquer jeito o Ocidente. Veja, você tem um player importante que está comprando petróleo russo descontado, que é a China. Se porventura há uma disrupção na cadeia de suprimentos por falta de organização interna do país para a China, então ela vai precisar comprar de outro lugar e volta a demandar de petróleo ocidental. Isso poderia voltar a trazer pressões de preço ocidentais. Então, isso é importante. Gás também. Não foi o caso agora, mas pode vir a ser caso volte a acontecer caos na Rússia. Esse é o primeiro desdobramento. Segundo, questão de safe haven. Tradicionalmente, nós temos momentos de maior sensibilidade geopolítica que vai ser cada vez mais relevante ao longo dos próximos anos, porque, como não sou eu que estou falando, né, é Henry Kissinger, né, ao auge dos seus 100 anos falando, é o Niall Ferguson falando, estamos no foothills, ou já dentro de uma Segunda Guerra Fria, né? Ou seja, a gente já está numa escalada de tensões geopolíticas e, consequentemente, este contexto enseja mais preocupação sobre investidores, sobre investimentos. E isso traz foco, traz destaque para aqueles safe havens, aqueles portos seguros. Quais são eles? Ouro, moedas fortes, aqui o dólar propriamente, mas outras, iene, franco suíço, libra esterlina, que está fragilizado, mas ainda assim é uma moeda forte. E também títulos do Tesouro de países desenvolvidos, em especial os títulos do Tesouro americano. Então, esses tipos de ativos se fortalecem em situações assim. Tem um estudo muito interessante que foi feito com a questão de manchetes envolvendo guerra, né? E cresceu o nível de impacto. O fator guerra, no curto prazo, ele consegue explicar melhor o excesso de retorno das ações do que outros tópicos, até mais relevantes para a economia real. Muito por conta dos ruídos, né, envolvendo, e principalmente mais recentemente por conta da questão da Ucrânia e guerra comercial, ou seja, tudo que foi relacionado com essa terminologia de guerra acabou gerando cada vez mais impacto e vai ser provavelmente uma temática muito maior, de maneira crescente. Então, o que a gente está vendo aqui, provavelmente, se estivermos mesmo numa Segunda Guerra Fria, como o Henry Kissinger, não sou eu falando, né, são pessoas gabaritadas falando, a guerra na Ucrânia seria um equivalente a uma guerra da Coreia, ou seja, a primeira guerra quente dentro da Guerra Fria. E daí sim a gente estaria observando uma escalada que pode vir a causar choques nos mercados globais. E por isso a gente tem esse destaque maior para ativos de qualidade e ativos seguros. Maravilha. E você, inclusive, né, tá falando aí de ativos seguros, o dólar, né? O André, inclusive, mandou uma pergunta aqui, ó. Caso a crise lá na Rússia, né, se a volume, enfim, a questão lá piore, podemos ver uma alta do dólar, principalmente aqui no Brasil, né, que ele vem caindo. A gente pode ver alguma reação por aqui? Você teria tradicionalmente uma valorização ou uma força maior no DXY, que é o índice do dólar. Por quê? Momentos de aversão a risco, se é que este caso causar uma aversão a risco, na verdade causaria, porque é melhor você lutar com um inimigo conhecido do que um desconhecido, né? Se você tem uma ruptura na Rússia, você não sabe quem assumiu o poder, então gera mais incerteza, as pessoas ficam avessas a risco. Neste caso, historicamente, você tem uma prevalência do DXY que mede a força do dólar frente a outras moedas. Momentos de aversão a risco no mundo, as pessoas compram dólares, ainda que você tenha perspectiva de recessão nos Estados Unidos. Isso no curto prazo. Um dos vetores da moeda americana contra o real é o DXY. Então, sim, você teria nessa frente um fator de valorização de dólar no mundo, tá certo? Mas, como você não teve nenhuma ruptura no curto prazo, ainda que você tenha aumentado a chance de ter ao longo dos próximos meses, você não deve ter uma força unilateral do DXY por conta disso. Tá, joia. A gente pode ver algum impacto mais direto? A gente não está vendo agora, né? Não mexeu muito. Mas no petróleo, conforme for, por exemplo, ok, resolvido por agora, mas alguma questão aí poderia realmente subir aí o preço do dólar? E como, aí já emendo a outra pergunta aqui, como ficaria para a Petrobras, as outras petrolíferas brasileiras? Seria um momento, de repente, de aproveitar agora? Pode ser que o petróleo aumente e essas empresas se deem bem? É muito distante esses dois temas, tá? Eu não queria estabelecer uma relação direta. É claro que você tem, claro, porque é commodity cotada internacionalmente. Então, se houver algum nível de estresse, como no ano passado, daí sim, você teria um benefício. Só que a gente não vê isso agora. E qualquer exercício
semelhante a tentar prever o que vai acontecer com o preço do dólar, seria um exercício de futurologia, né? Petrobras tem outros fundamentos, os quais nós valorizamos por outros motivos, que nada tem a ver com a questão russa, ou etc. É claro que a gente observa e acompanha o preço do petróleo, que agora está acima de $70, está num patamar saudável. Choques eventuais de falta de oferta poderiam ocasionar preços para cima, mas não tão, talvez, né, possivelmente não tão forte quanto no ano passado, que daí sim era uma ruptura muito maior em termos de percepção. Aqui a gente está falando de troca de poder de controle dentro da Rússia, eventualmente, e também, novamente, muito distante da nossa realidade.